Esse aqui é o Corsa mais longevo produzido aqui no Brasil. A gente fala da versão Classic, que continuou sendo produzido com essa carroceria, com toda essa cara, mesmo depois da segunda geração do Corsa ter começado a sua produção aqui no Brasil em 2002, pois o Corsa Classic foi até mais adiante, foi mais longevo, inclusive do que o modelo que o substituiu. E é com este Corsa Classic aqui, na Arruda Veículos Car Detail, que está à sua disposição também para venda, o nosso review de hoje completo aqui no canal 1.8. Esse carro aqui, ele tem ar-condicionado, direção hidráulica e vários equipamentos que fazem desse sedã uma ótima opção para quem precisa de um carro barato e de manutenção acessível. Então continua com a gente que esse é o review completo aqui no canal 1.8. A gente fala de um carro ano 2012, modelo 2013 e que já tem a frente mais atualizada. Essa frente aqui no Classic substituiu aquela que chegou no Corsa em 2000, com aquele para-choque que tinha aquele arredondado na lateral. Essa frente ela é muito inspirada no Classic que a gente tinha lá no Oriente, lá na China. E aí ele acabou ganhando toda essa identidade visual que deu mais corpo, inclusive, para esse carro e uma bela sobrevida, já que tem detalhes que são exclusivos. A gente fala então de uma grade que ela é integrada com esse friso cromado, também é bem parecida com o Celta da época, o que dá identidade visual para esse carro. Nessa porção lateral aqui do para-choque, na parte inferior, tem um espaço inclusive para aplicação de um farol de neblina que vinha como acessório, você pode inclusive comprar esse equipamento, e nessa porção inferior mais uma grade firme. Quando a gente fala em termos de iluminação, segue muito essa ideia ainda também de um farol arredondado, mas aqui com dois elementos. Um deles fica por conta da lanterna, que daí vai acender exatamente aqui na ponta, nessa luzinha pequena, e depois o bloco principal do farol, que aí a gente vai ter então luz baixa e também a luz alta no mesmo bloco projetor. Então esse conjunto aqui já trouxe uma outra identidade para esse Corsa. E mais, vincos mais marcantes que começam aqui no início do capô e vão se prolongando até a parte de trás, e aí ele vem e some aqui no final do capô e depois acaba vindo para cá para o espelho retrovisor, que é outro item que esse Chevrolet Classic aqui já tem pintado na cor do carro. Espelho retrovisor, friso aqui na lateral e também a maçaneta, já nessa versão do Classic, são pintados na cor do carro. Isso traz mais charme para esse carro, deixa ele todo uniforme. A roda ela segue aro 13, então todas as versões tinham esse desenho que ainda por dentro ele é igual ao primeiro Corsa lá de 94, mas com uma calota que nesta aqui é o desenho original, igual ao que vinha de fábrica. Mais um detalhe. Repetidor de seta aqui no paralama. Olhando para cá para trás é aquela silhueta do Corsa Sedan que a gente já conhece. Por quê? Tem um carro compacto, uma carroceria compacta, aqui o paralama e o para-choque traseiro já com essa moldura aqui na lateral, tal como acontece lá na frente, e uma porção bem definida aqui de porta-malas, né? Então ele tem um capô um pouquinho mais longo, mas o porta-malas é saliente, é bem definido, não tem uma ideia de carro coupé aqui, bem pelo contrário, é aquele sedã tradicional. Quando a gente começa a olhar um pouco mais para a traseira desse carro, a gente já vai ver também situações que são diferentes aqui. Primeiro, a gente já percebe aqui uma lanterna que invade um pouco a lateral, tem dois elementos, um aqui na porção mais externa, mas aqui com luz de seta, luz de ré na porção central aqui da tampa, e ela já invade aqui a tampa. O que mais uma vez veio junto com essa remodelação e que trouxe mais estilo, deixou esse carro mais encorpado, deixou ele com uma traseira muito mais interessante quando a gente comparava com o primeiro. Deu vida nova de fato para cá, para o nosso Chevrolet Classic. Esse modelo ele tem ainda um para-choque mais saliente, aqui já renovado com esses espaços, e aqui dentro, né, fazendo a abertura aqui com a chave, um porta-malas, então que tem muito espaço, e um espaço, olha, de dar inveja inclusive em carros mais modernos e compactos. Olha todo o espaço e toda a área que a gente tem. Esse é um item interessante que a gente tem aqui nesse Chevrolet Classic, exatamente por conta, né, da versatilidade que esse carro aqui nos oferece. Então, o espaço ele é todo forrado em carpete, tem aqui essas proteções aqui na lateral, todo ele de carpete. E o espaço aqui desse compartimento, a gente já vai ter aqui um porta-malas com
390 litros de capacidade e com relativa facilidade para você ter acesso, porque a tampa abre até aqui a parte inferior. Então esse é um detalhe mais interessante quando a gente começa a falar aqui do compartimento de bagagens. Agora a gente passando para o outro lado, a gente vai ver aqui um carro que ele vai ter um conjunto de suspensão e freios bastante característico, porque eu falo de um freio a tambor na roda traseira, uma suspensão traseira que ela é bem tradicional, com eixo de torção. E na parte dianteira, aí sim, a gente vai ter então um disco de freio sólido e aqui uma suspensão dianteira do tipo McPherson. Esses detalhes eles são interessantes porque trazem e deixam esse carro com uma facilidade de manutenção, com uma construção bastante tradicional. Agora eu vou te convidar para a gente poder olhar um pouco mais para esse carro aqui lá por dentro. Porque aqui nesse Corsa, na porção interna, a gente vai encontrar um carro muito preservado. E a gente fala hoje muito em questão de portas, plástico, tecido, pois olha aqui o que a gente vai encontrar na porta desse Chevrolet Classic. Uma porta que ela é completamente forrada em tecido. Não é um material suave, ele é sim uma folha mais rígida, mas toda ela, tal como os Corsas eram, a metade dessa folha ela é forrada em tecido. Então, vai ter tecido aqui em boa parte da porta, quase toda, especialmente onde a gente vai aqui apoiar o braço e também poder se acomodar nesse carro. Então, uma porta, né, bem tradicional do Corsa e com um desenho que chama bastante atenção. Outro detalhe aqui nesse carro fica por conta do acabamento aqui dos bancos, em que a gente tem um detalhe um pouco mais estiloso aqui. Detalhes em azul, detalhes em preto, um friso aqui em azul. Isso veio já nessa geração do Classic e traz um pouco mais de uma situação um pouco mais interessante para cá para dentro, quebra um pouco aquela monotonia. Outro detalhe aqui fica por conta do painel, que já tinha ganhado aqui essa porção superior nesse tom mais claro, para fazer diferença com essa outra situação aqui, ó. Uma parte em preta, outra parte em cinza mais claro. E isso deu um pouco mais de corpo para cá, para essa porção do carro. Porta-luvas com o porta-cartão, inclusive tinha muita gente que guardava o cartão do Chevrolet Road Service aqui. Porta-luvas não é muito grande, isso é tradicional aqui do Corsa, mas ele é muito suave e tem um encaixe certeiro. Outro detalhe fica por conta aqui do volante, um volante de 3 raios, e esse volante aqui, ele fez história na linha da Chevrolet. Por quê? Porque a gente tem aqui uma direção que já é hidráulica, com 3 raios e que surgiu aqui no Brasil em 2 carros da Chevrolet que vinham de fora. A gente fala do Astra belga e também do Vectra lá na metade dos anos 90. Tinha essa direção de 3 raios. Depois ela foi para o Cadete, depois ela foi para a linha do Corsa e seguiu no Classic até esse ano modelo aqui de 2012 para 2013. E terminou aqui porque a partir desse ano e os que vieram depois, eles começaram a vir com airbag duplo de fábrica, então, de série, melhor dizendo. Então aqui não tem ainda o airbag e esse é o último ano modelo que não tem o airbag. Porém, para quem gosta, essa direção aqui, ela é mais bonita, ela é mais interessante. No painel de instrumentos a gente vai encontrar ali um conjunto já bastante completo, um conjunto com conta-giros ali na esquerda, velocímetro mais à direita e o marcador do tanque de combustível e também o marcador da temperatura do motor, e isso é mais interessante. Outros itens que estão presentes aqui ficam por conta do ar-condicionado e ainda um rádio que ele é acessório. Agora, esse Corsa, ele também tem o vidro elétrico, então a gente tem aqui ó, uma condição de um vidro elétrico nas portas dianteiras, né? E também a trava elétrica. Esse opcional da trava elétrica e do vidro elétrico, ele vinha em pacotes, assim como ele poderia vir com ar-condicionado, com direção hidráulica, ou vidro e trava elétrica, ar e direção, que é o caso desse aqui, que é o pacote mais completo. Até esse ano modelo aqui, 2012, 2013, esses itens eles eram opcionais no Classic. A partir de então e ao longo do tempo, ele foi ganhando esses itens como equipamentos de série. Então, ganhou o ar-condicionado, ganhou o airbag duplo e freio ABS, que era obrigatório por lei, depois o ar-condicionado era item de série, depois a direção hidráulica ou o vidro e trava elétrica até o fim. Então, por enquanto, nesse aqui, a gente ainda tem isso como opcional, mas depois, né, nos anos seguintes, ele foi recebendo esses equipamentos. A gente tem aqui também o botão aqui, ó, do desembaçador traseiro desse carro. Esse sim, esse item, ele é de série e está aqui presente, assim como o brake light lá na porção traseira. Agora, aqui na parte de trás, quando a gente vai poder se acomodar, primeiro, a gente vê um carro que preserva o bom acabamento das portas lá da frente. Isso é interessante porque o tecido vem bem a calhar, né? Ele preserva todo esse tecido que a gente tem aqui nas portas. Só que a gente fala aqui de um Corsa
que foi fabricado na sua primeira geração ainda aqui no Brasil. Fora do país teve outras gerações, se fala em Corsa B, Corsa C, enfim. Aqui a gente vai usar a nomenclatura brasileira, primeira geração, segunda geração. Então é óbvio que esse carro ele não vai ter um grande espaço, porque ele ainda era menor, ele ainda é feito sobre uma estrutura, uma base menor. Então, vou ter pouco espaço aqui, claro, entre os bancos dianteiros, ainda que esse aqui está bem para trás, o da direita também está bem para trás, então por isso esse pouco espaço. Mas a gente precisa levar em conta uma coisa, o conforto aqui não é ruim. Eu estou numa posição mais elevada que os ocupantes dianteiros, eu consigo olhar para frente por cima dos ombros do ocupante, minha linha de olhos está acima aqui da metade da porta, então isso coloca os passageiros, os ocupantes aqui de trás, numa posição mais confortável. E é um carro muito tranquilo para se rodar com 4 pessoas, para um uso diário com 4 pessoas, 2 na frente, mais 2 pessoas aqui atrás. Muito tranquilo. E olha como está preservado esse Corsa aqui. A gente tem mesmo tecido lá da frente, com um friso azul ainda aqui nessa posição do encosto e principalmente esses detalhes em azul aqui na parte mais do assento. Quando a gente fala em termos de motor, esse Corsa tem o clássico da Chevrolet, A gente fala então de um motor 1.0 GM e aqui um GM Família 1, ou seja, é aquele conjunto propulsor em que você vai encontrar com facilidade de peças, com facilidade de manutenção. Aqui a gente já vê então um motor que é o VHC-E. Esse conjunto propulsor ele está mais atualizado, já tem a questão da compressão mais alta que surgiu nos motores VHC, inclusive teve o Classic VHC lá de primeira geração, e nesse aqui o VHC ele já é aquele que tem o sistema de 2 combustíveis, Você já pode rodar com etanol ou com gasolina. A gente fala então de um motor que ele é transversal, com injeção monoponto, um motor 4 cilindros, ou seja, um motor tradicional, com comando de válvulas único no cabeçote, acionado por correia dentada e 2 válvulas por cilindro, ou seja, um conjunto clássico, durável, de manutenção barata, em que você vai na padaria e compra uma peça e talvez até o padeiro faça essa substituição. Esse conjunto da Chevrolet ele é muito resistente e muito robusto. Por óbvio, precisa de uma manutenção mínima, vai precisar de um pouco de um óleo de qualidade, vai precisar ter peças que são substituídas. E quando a gente se depara com um Classic nesse estado de conservação, que é um carro usado, mas que está impecável, e a gente vê pelo alinhamento das peças, a gente sabe que está com um carro de manutenção muito tranquilo. Olha só, não tem vazamento nenhum aqui de óleo, está muito impecável esse carro. O conjunto propulsor, então, ele gera 78 cavalos com etanol, 77 com gasolina e o torque máximo desse carro ele chega a 9,7 kgfm de torque com etanol e com gasolina 9,5 kgfm. O câmbio desse carro, então, ele é manual, 5 marchas, a gente tem aqui uma transmissão F17. Lá no início se teve no Corsa a transmissão F15, mas aqui ela já era mais evoluída, então a gente já fala de uma transmissão mais atualizada. Dito isso, a gente olha para esses detalhes aqui, alinhamento de faróis, encaixe de peças, tudo exatamente bem colocado e com espaçamento adequado, o que mostra que esse carro está muito preservado. Se até aqui você já se interessou por esse Corsa Classic, ou melhor, por este Chevrolet Classic, porque aqui já não era mais Classic, você faz contato aqui com a equipe do Arruda Auto Detail, loja de carros em Cachoeirinha, em que a gente deixa os contatos, todos eles aqui no vídeo, para que ao se interessar por esse carro, você consiga então já buscar a sua negociação junto com a equipe do Rodrigo Arruda. Dito isso, a gente também pede para que você se inscreva aqui no canal 1.8. 1.8 é cultura automotiva, toda semana tem vídeo novo com reviews que a gente faz com carros usados, com carros novos, tem carros clássicos também com a turma do Auto Clássico Clube e a gente te traz sempre muita informação nos nossos podcasts. Hora do melhor, vamos dar uma voltinha com ele? Já circulando aqui com o nosso Chevrolet Classic e a gente já pode perceber o seguinte: primeiro, suspensão super em dia nesse carro e ela dá gosto de dirigir um carro como esse aqui, que é mais antigo e tem uma suspensão como essa, que está muito inteiro e muito íntegro ainda. Um carro que tem uma suspensão firme, certinha, super bem ajustada. Quando a gente pode então se posicionar, eu já encontro aqui um painel que está voltado, com o painel voltado aqui para o motorista. Claro, ele não é exatamente ajustado, ele fica um pouquinho mais, olha só, para a esquerda, faz parte mesmo do carro, isso é do conjunto que a gente já encontra nesse tipo de Chevrolet, especialmente nos modelos aqui de Chevrolets que são dessa época.
Mas isso é uma característica desses modelos, isso é uma característica desses carros. Esses Chevrolet aqui, normalmente, eles já eram assim, eles já tinham essa ideia, né, de serem carros que não eram exatamente alinhados, né, super bem alinhados. Então, o painel e o acesso para os comandos aqui são fáceis e são clássicos, a gente não se sente diferente. Espelhos retrovisores ainda são pequenos, mas mostram o suficiente daquilo que a gente precisa ver, daquilo que a gente quer ver quando está então dirigindo esse modelo. Agora, espelho aqui central também faz isso. E na hora de retomar, olha só, levanta o giro típico do motorzinho VHC da Chevrolet e ele consegue fazer essa entrega, consegue fazer uma boa retomada. Outro detalhe que é muito interessante, e aqui olha só, um carro com capacidade para enfrentar quebra-molas, para enfrentar condições mais adversas, um carro que tem essa desenvoltura, olha só, passando marcha de segunda para terceira, ele tem essa capacidade toda de nos entregar um bom desempenho, né, e conseguir acelerar e retomar rápido. Claro que a marcha aqui ela já apresenta um desgaste, né? A gente já consegue perceber que vai ter uma questão, né, de uma marcha já de um carro com 190 mil quilômetros, que é a quilometragem aqui desse Chevrolet Classic que está aqui com a gente. Mas é um carro que fica muito gostoso e fica muito prático quando a gente quer utilizar ele no dia a dia, quando a gente quer operar com ele. Por quê? Porque ele é um carro pequeno, ele é um carro fácil e prático. Outra questão fica por conta da posição de dirigir, né? É um carro mais baixo, é um carro que te coloca numa posição de dirigir mais inferior, você não se sente alto ou um pouco mais alto, né? Com aquela ilusão de estar dirigindo numa condição mais elevada, como esses carros atuais que a gente tem hoje no mercado, né? Como essa ideia do crossover. Aqui não. Aqui você vai dirigir um carro que tem uma altura padrão, especialmente uma altura padrão dos carros dos próprios anos 90, né? Que era o que a gente tinha na época. Mas a sensação é verdadeiramente da gente voltar no tempo, né? Porque está dirigindo um Corsa tradicional. E uma coisa que eu gosto, que a gente comentou antes, é por conta desse volante. Esse volante de 3 raios, ele é bom de dirigir, ele tem uma boa pega, a gente consegue apoiar super bem os braços aqui, consegue apoiar os 2 dedos, ele fica numa posição muito adequada de condução. E isso é interessante quando a gente fala de um carro compacto, exatamente por conta, né, da desenvoltura que ele precisa ter. E é um volante que a gente está bem ajustado, né, consegue se encontrar super bem com ele. Quando a gente se depara também, né, com um carro como esse aqui, olha só a facilidade, ó. Chevrolet sempre virou muito bem, né? Ele tem um raio de giro bom, especialmente esses Corsas aqui. Então você já vira o volante e já percebe que o carro vira praticamente 90 graus. Isso é interessante, traz mais praticidade para poder rodar com um carro desse aqui no dia a dia, e isso facilita nesse uso diário, né? Nesse vai e vem, nessas voltas que a gente vai dar no dia a dia. Facilita exatamente a entrega que o carro vai ter. Um outro detalhe é um carro que tem uma suspensão forte, firme, que tem, por exemplo, uma boa entrega de suspensão. A gente consegue aqui, por exemplo, né, fazer uma manobra e passar num obstáculo, por exemplo, no quebra-molas, com capacidade e com relativa tranquilidade. Olha só, passando aqui no buraco, ó, ele enfrenta com valentia tudo isso e vira efetivamente esse carro prático, racional e muito funcional, né, para a gente poder usar no dia a dia, para a gente poder rodar com ele dentro da cidade. Esse é um dos destaques aqui desse Chevrolet Classic, ó, e especialmente fazendo uma aceleração. Claro que ele não te gruda no banco, longe disso, mas ele tem aquele motorzinho 1.0 VHC que dá conta do recado, que vai subir o giro, que vai ficar com uma rotação mais elevada, mas ainda assim ele vai conseguir te entregar o desempenho suficiente para a gente poder rodar dentro da cidade. Isso tudo faz parte dessa imersão que a gente tem aqui nesse Classic, e é muito bom quando a gente consegue voltar para um carro desses, voltar a dirigir um modelo como esse aqui, exatamente por conta, né, de toda a história que um Corsa como esse tem. Para fechar esse vídeo, a gente tem aqui também um carro que, além de ser fácil e prático, também é um carro que gasta pouca gasolina e vai ser aquele carro super amigável. Não é talvez tão econômico quanto os atuais 1.0 turbo e com toda aquela potência, mas por outro lado ele custa muito menos do que um carro novo e também tem um custo de operação, um custo de manutenção bem mais interessante. Dito isso, a gente vai para a conclusão agora. Quanto mais a gente vai avançando no tempo, mais a gente se depara com motores de tecnologia mais alta, com uma série de sensores para atender normas de poluentes. Nesse Chevrolet Classic aqui, a gente ainda tem uma construção clássica, um carro com motor confiável, motor tradicional e uma concepção de carro de manutenção
muito mais barata e muito mais acessível. Ele é talvez um dos últimos carros que efetivamente você tem uma construção e uma condição simples de poder dar manutenção para um modelo como esse. E ainda hoje encontrar um Corsa desses neste estado de conservação como esse que a gente tem aqui na equipe do Rodrigo Arruda é algo muito difícil, e por isso quando a gente tem uma oportunidade de te trazer um review com um carro desse aqui, pra gente é muito interessante, porque hoje talvez este Corsa é uma das compras mais racionais para quem precisa de um carro para o uso diário e principalmente para se incomodar pouco e com pouco dinheiro. Dito isso, a gente se despede por aqui. Se você gostou desse Chevrolet Classic, faz contato aqui com a equipe do Arruda, que vende veículos seminovos e também tem muito detalhamento, porque os carros aqui têm um nível de detalhe e de aprimoramento em termos de cuidado maior do que em outros lugares, e a gente consegue atestar isso. Se gostou desse vídeo, também se inscreva aqui no canal 1.8. 1.8 é cultura automotiva. Toda semana tem vídeo novo, seja com os nossos testes, os nossos podcasts com notícias ou as nossas impressões. Tchau e até o próximo conteúdo.